Nosso estudo de hoje é a lição 13 do livro Estude Viva e tem por título Doações Espirituais. Feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes. Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Através de todos os filtros do bem, o amor é sempre o mesmo, mas enquanto as dádivas materiais, invariavelmente benditas, suprimem as exigências exteriores, as doações de espírito interferem no íntimo, dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. Dolorosa a tortura da fome, terrível a calamidade moral. Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende fraternas mãos aos que vagueiam mendigando o esclarecimento e o consolo que desconhecem. Não precisas procurá-los de vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. São amigos e por vezes te ferem com supostas atitudes de crueldade quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te em forma de intemperança mental, as chamas do sofrimento que lhe calcinam os corações. Categoriza-se por adversários e criam-te problemas, não por serem perversos, mas porque lhe faltam ainda as luzes do entendimento. Aparecem por pessoas entediadas que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes, mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga capaz de induzi-las a descobrir a tranquilidade e a alegria através da sementeira das boas obras. Surgem na figura de criaturas consideradas indesejadas e viciosas, cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa frustrada do amparo afetivo que suplicaram em vão. Para atender aos que carecem de apoio físico, é preciso bondade. No entanto, para arrimar os que sofrem necessidade da alma, é preciso bondade com madureza. Se já percebes que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, auxilia com a tua palavra ou com o teu silêncio, ou com o teu gesto, ou com a tua decisão do plantio da união, da concórdia, da esperança e do otimismo no terreno em que vives. Compreender e compreender para a sustentação da lavoura do bem que se cobrirá de frutos para a felicidade geral. Não te digas em solidão para fazer tanto. Refletindo em nossos deveres ante as doações espirituais, lembremos-nos de Jesus, nos dias de fome da turba inquieta, reuniu-se o Divino Mestre com os amigos para beneficiar milhares. Entretanto, na hora do extremo sacrifício, quando lhe cabia socorrer as vítimas da ignorância e do ódio, da violência e do fanatismo, ele fez sozinho o donativo de si mesmo em favor de milhões. Desportos. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que auxiliam a alma. A marcha do dever retamente cumprido, a regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo, o salto do esforço acima dos obstáculos, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza, o mergulho no silêncio diante da injúria, o nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas, o voo do pensamento às esferas superiores, a demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições, e creia que qualquer campeonato num deles será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. É muito comum a gente encontrar lições escritas por Emmanuel incentivando a prática da caridade no sentido material, nos chamando a atenção daqueles que estão passando por momentos de penúria, de provação mesmo, com relação à miséria. Agora, o Emmanuel faz a proposta no dia de hoje, nesse estudo de hoje, para que a gente mais uma vez busque aquele conceito de caridade segundo entendia Jesus, que está lá no Livro dos Espíritos. Porque é impressionante como todas as vezes que a gente vai conversar com alguém que não seja estudioso de religião, vai falar o que você entende por caridade. A primeira coisa que vai ser respondida vai ser caridade no sentido material, doações, donativos. E quando você pega o Livro dos Espíritos, você vem falar 3 coisas que são referentes ao campo moral. A caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência para com todos, é o perdão das ofensas e a indulgência com as imperfeições dos outros. Então, o Emmanuel hoje ele vem buscar, através desse estudo, ele vem falar sobre a caridade material. Ele começa falando sobre o pão, tudo bem, mas depois ele vem falar para a gente que aquele que precisa de bondade, porque são pessoas que, aí ele vem enumerando para a gente.
né? São amigos que por vezes te ferem com supostas atitudes de crueldade quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te em forma de intemperança mental as chamas do sofrimento que eles estão tendo. Aquela pessoa que tem opiniões radicais demais e que de repente começa a conversar com você e expõe de uma maneira... No primeiro momento ele parece que ele está se defendendo como se estivesse sendo atacado. Se você dá um pouquinho mais de tempo e conversa um pouco mais, daqui a pouco a pessoa se abre e começa a se mostrar um amigo seu, mas mesmo ainda tendo os conceitos diferentes do seu. Eu, por exemplo, eu tenho aqui na minha vida assim, alguns casos que a gente simplesmente simpatizou com a pessoa, não concorda absolutamente com a posição política, religiosa, filosófica da pessoa, mas simpatizou com a pessoa. Então, escuta o que a pessoa está falando. Às vezes, em algum momento, pode parecer até que a gente concorda, né, porque a gente simplesmente cala, silencia, mas, na verdade, a gente não está concordando muito, está só alimentando a amizade, porque depois que a gente chega no coração da pessoa, a coisa fica bem mais fácil. Aí depois ele fala que pra gente, algumas vezes vão se categorizar por adversário mesmo, vão te criar problema, mas eles não são perversos, não. Ainda falta a luz do entendimento. Então a gente cala nesse momento. Depois ele fala, outras vezes são pessoas entediadas, o tédio que está tomando conta de muita gente. E agora, mais modernamente, os transtornos mentais, a depressão, síndrome do pânico. Então, o que acontece? Ele bota para a gente aqui, dispõe de todas as vantagens humanas para serem felizes, mas quem falta é uma voz verdadeiramente amiga, capaz de induzi-las. São pessoas, por exemplo, que convivem aqui na nossa vida diária e que são pessimistas demais, e a gente ouve aquilo e brinca, vai contornando, e não imediatamente, para não parecer que está tendo aquele choque de ideias, mas às vezes a gente tem que esperar a pessoa desabafar, deixa eu passar um pouquinho. Ela falou do lado ruim, aí você começa a falar do lado bom e vai fazendo isso de maneira consciente, a gente vai percebendo depois o resultado. Aí depois ele vem falar também, né, surge na figura de criaturas consideradas indesejáveis, viciosas, cujo desequilíbrio nada mais é do que a expectativa frustrada. Ele vem falar para a gente, olha, que esse tipo de caridade é a caridade mais difícil e até lembra a gente que Jesus... enquanto ele teve distribuindo, repartindo, tudo, mas quando foi a caridade da compreensão, ele ficou sozinho, porque ele foi levado ao martírio, ele foi levado para a paixão, né, para a cruz, e naquele momento todo mundo, com medo de morrer também, abandonou o mestre. Então ele falou, não te digas em solidão para fazer tanto. Vamos lembrar que Jesus, ele beneficiou milhares, mas no extremo sacrifício, quando lhe cabia socorrer as vítimas da ignorância, ele acabou fazendo sozinho. Por fim, o André Luiz agora deixa para a gente um roteiro de como a gente está buscando esportes que auxiliam a alma, ao invés de esportes que auxiliam o corpo na prática dessa caridade. Então ele começa falando, ó, marcha do dever retamente cumprido, regata do suor do trabalho, exercício e devotamento do estudo. Os três primeiros, né? Dever cumprido, trabalho, estudo. Esforço. Bom, aí agora começa. Maratona das boas obras, torneio da gentileza, o mergulho do silêncio na hora que a gente está recebendo as críticas e as injúrias, nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância. É muito bonito assim quando o poeta tem essa capacidade de criar telas mentais, porque aqui ele vem falando de esportes, e ele vem realmente falando marcha, regata, salto, maratona, torneio, mergulho, nado, ginástica, mas o tempo todo trazendo alguma coisa de maneira muito poética para a gente no campo de vista da caridade moral, que é a caridade que vai realmente fazer a diferença para cada um de nós, porque cá para nós a caridade material é a mais fácil de se fazer, e muitas das vezes ela se faz de maneira até bem amarga. Você faz aquela doação ali e acabou, ou então até buscando aí
desconto no imposto de renda, abatimento de imposto de renda, mas quando a gente começa a prática da caridade moral, é a hora que a gente busca a luz e consegue algum progresso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.